Olá, amigos da CSC TV, a TV web feita para você. Bom, continuando nosso ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a vereador por Maringá. Isso mesmo. Hoje ao meu lado, tenho o prazer de receber aqui Eduardo Lanza, um jovem de 22 anos, microempresário, futuro economista e pré-candidato então por Maringá para a vereança aí em 2021, quem sabe, não é verdade? Bom, Eduardo, prazer enorme receber você aqui. As portas da CSC TV estão abertas, não somente hoje como pré-candidato, amanhã, depois de um futuro registro de candidatura, você também se sinta à vontade, as portas estão abertas aí para que nós possamos fazer uma entrevista com você como candidato. Tudo bom? Tudo ótimo. Então tá jóia. Você é microempresário aqui em Maringá, está fazendo economia na UEM, né? E foi passado as regras, né? 15 minutos de um bate-papo e a partir desse momento eu vou ligar o cronômetro aqui para que a gente possa estar conversando, tá bom? Perfeito. A primeira pergunta, Eduardo, é o seguinte: por que você decidiu, ou foi um grupo de pessoas que decidiu por você, ou você se decidiu, ou vendo alguns apoios, você é pré-candidato? Por que você se decidiu assim, tão jovem, ser pré-candidato a vereador por Maringá? Olha, Clécio, primeiro agradecer o espaço dado pela CSC TV. Eu confesso que não sou político, já logo de cara, já digo para você que não sou político, e a oportunidade veio através de quando eu passei a ver que a política de Maringá não dá certo. A política atual feita em Maringá ela não funciona. Principalmente com pessoas que estão há bastante tempo na política e que Maringá ela clama por renovação, principalmente por parte da juventude, por parte dos jovens, por parte de pessoas que não são representadas na atual conjuntura da Câmara Municipal. E tem alguns vereadores que já têm vários mandatos, né? Não condenando ninguém, mas essas pessoas têm um lado social na qual as pessoas clamam por isso, né? E é por isso que eles repetem os mandatos, estão lá, né? Talvez não seja a forma politicamente correta de você concordar, né? Mas você, sendo jovem, 22 anos, você acha que falta estímulo para o jovem pensar mais na política? Você acha que falta representatividade para o jovem numa Câmara municipal, estadual, federal? Qual a sua ideia, opinião sobre isso? Eu vejo que falta, Clécio. Eu vejo que falta bastante porque vamos dar uma olhada mais no micro, uma olhada mais por Maringá, digamos assim. Você não tem vereadores que representam a juventude, você não tem vereadores na atual Câmara Municipal que sejam, digamos assim, abaixo de 35 anos. Isso você não tem. Você não tem, por exemplo, na Câmara Municipal vereadores que focam na parte da juventude. Então, assim, você fica, digamos que ausente, assim, abandonado, melhor dizendo, pela juventude. E isso é muito ruim. O poder público às vezes falha então com a própria juventude. Falha muito. E qual o seu despertar? Por que esse despertar da política tão jovem assim? Por falta de representatividade, sabe, Clécio? Eu acho que a partir do momento que a gente tem, por exemplo, uma falta de acessibilidade, uma falta de contato com a Câmara Municipal para poder ter essa representatividade, sim, é algo que faz a gente querer gerir a cidade, querer mudar, digamos assim, a nossa cidade de Maringá. Certo. E amanhã, caso você seja eleito, qual o foco que você vai trabalhar? O que você está falando em representatividade para os jovens, que às vezes falta um pouco mais de interesse também dos jovens, falta interesse um pouco das mulheres, né? Eu entrevistei várias mulheres aqui, às vezes faltou um pouco de interesse. Por que nós não temos representatividade de mulheres na Câmara? Então, às vezes as mulheres também não se uniram para colocar mulheres lá. Então, o mesmo caso é os jovens, né? Talvez os jovens, por falta de interesse, né, também não colocaram um jovem lá e falta a representatividade. Mas qual o foco? Amanhã, você sendo eleito, qual o foco principal que você vai trabalhar? Olha, o foco principal que eu pretendo trabalhar é a gestão compartilhada. O que é a gestão compartilhada? É basicamente o vereador que ouve a população, trazendo a população para ser vereador junto com o vereador. Por exemplo, a população poder votar projetos de lei, poder enviar indicações, poder ter um contato 24 horas com o vereador, porque a função do vereador é ser o gestor do município. Sim. A função do vereador é gerir o município.
Não é ficar lá trancado no gabinete e só atender a população em época de eleição. A função do vereador é basicamente atender a população todo santo dia. Ele é o representante do povo. Você sabe disso. Sim. Todos nós sabemos disso, na verdade. Então, a função primordial é o vereador adotar a gestão compartilhada. E hoje não acontece isso? Não, hoje não acontece. Hoje, por exemplo, se você quer ir na Câmara conversar com o vereador, você tem que marcar horário. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Marcar horário para quem na qual você é o funcionário seu, no caso, né? Exato. Inclusive, estava até vendo esses tempos atrás um vereador lá de Belo Horizonte, ele desenvolveu um aplicativo na qual ele transmite as sessões pelo aplicativo. Sim. Ele pede para a população votar junto com ele, ou seja, ele ouve a população em projetos de lei. Sim. Ele pede indicações. Então, assim, a partir do momento que você tem um vereador que passa a ouvir mais a população passa a gostar do trabalho dele, a população passa a entender que ela tem voz e vez na política. Tá, então vamos ser um pouco críticos aqui, talvez eu possa me colocar como mais crítico. O que você acha que está faltando então na política maringaense? Para os vereadores, especificamente no caso da Câmara Municipal? Que ouçam mais a população, que ouçam muito mais a população. Porque hoje, Clécio, você não tem vereador que ouve a população. Sim, se tiver, são pouquíssimos, 1, 2 vereadores somente, de 15. Infelizmente, então, né? É triste. Bom, eu recebo várias reclamações aí também, mas assim, vamos focar na entrevista assim, porque o foco aqui também é você. Bom, na questão de drogas, segurança, porque a gente sabe que isso afeta muito os jovens. O que o futuro vereador, quem sabe aí, Eduardo Lanza, pode trabalhar nessa questão aí de drogas e segurança que caminham juntos? Porque os jovens, infelizmente, são afetados por esse mal aí. Qual a sua ideia e opinião sobre a questão da segurança e também das drogas aqui em Maringá? Olha, vejo que aqui em Maringá, quer queira, quer não, é ainda uma cidade muito segura. Sim. Ela é uma cidade assim que, em questão de segurança comparada com outras do Brasil, ela está anos-luz à frente. Porém, dá para a gente poder fazer planos melhores para a segurança. Dá para a gente poder desenvolver trabalhos melhores, inclusive parceria da própria Guarda Municipal com a PM, para poder fazer ronda nos bairros, para poder, junto com a assistência social, acolher o pessoal que está fazendo uso de drogas e quer buscar um tratamento. Sim. Então, assim, dá para a gente poder fazer essa gestão, levar para poder ouvir a população. Para poder ouvir, por exemplo, em tal lugar tem essa questão da segurança, por exemplo. Um lugar mais afastado do centro. Sim. Você tem uma segurança, digamos assim, um pouco mais precária. Dá para a população pedir para o vereador e o vereador solicitar para o prefeito a questão de segurança, solicitar o envio de guardas municipais, solicitar até o envio de policiais militares também. Então, assim, tudo depende desse diálogo da população com o vereador. Sim. Se há esse diálogo, o trabalho flui. A troca de informações. Exato. E não é só a troca de informação, mas o modelo de gestão, o modelo de negócios. Vamos pensar que Maringá é uma empresa. Sim. Você hoje está com a sua empresa aqui assim, certo? Num nível alto. Você vai querer que a sua empresa regrida? Jamais. Jamais. Então, a partir do momento que a gente propõe um modelo de gestão, a partir do momento que a gente impõe ou assim, defende uma bandeira, melhor dizendo, de modelo de gestão, a gente defende com que a população seja ouvida, que aliás era a função de todo vereador, principalmente na questão da segurança e no combate às drogas. Claro, sou contra o uso de drogas, sou a favor de fortalecimento da segurança, só que só vai haver fortalecimento da segurança quando os nossos representantes nos ouvirem. E saber também onde está o foco maior, né? Porque a gente sabe que alguns bairros carecem mais, né, de assistencialismo também, esporte, que é tudo, né, também. E a questão do esporte, o que você tem a dizer? Maringá está bem, Maringá não está bem representado? Há um incentivo ao esporte, até para os jovens sair um pouco das drogas ou não? Há um incentivo, não há? Como que você vê o esporte maringaense hoje? E quando a gente fala em esporte maringaense, Clécio, e eu que sou torcedor apaixonado pelo Maringá Futebol Clube, eu falo assim, você tem 2 nichos. Primeiro, o esporte profissional, que em alguns esportes, como por exemplo o voleibol, o Maringá está até bem representado. Sim. Mas no futebol não. Não, futebol tá infelizmente bem atrás. Mas assim, em questão de bairros você não vê nada também de esporte. Você não vê, por exemplo, melhoria de centro esportivo.
Mais ou menos. Você vê assim, centros esportivos como o próprio CSU, por exemplo, que ficou 10 anos aguardando uma reforma. Sim. E isso numa cidade jovem como Maringá, era imprescindível, foi totalmente prejudicial para a nossa cidade. Tem, por exemplo, um CSU que atinge cerca de milhares de bairros ali da redondeza, mais de 10 bairros, inclusive, ali das redondezas do Parque de Exposições, totalmente tendo que estar abandonado, com um mato alto no campo de futebol, com a piscina parada. E isso volta muito até aquele negócio do modelo de gestão que eu falei. Sim. Porque se o vereador ouvisse a população, ele teria indicado a obra do CSU antes. Isso. Ele teria ido no CSU dar uma visitada. Eu nunca vi um vereador indo no CSU dar uma visitada, Clécio. Eu nunca vi. Eu que, assim, me criei no CSU, nunca vi um vereador indo lá visitar, sabe? Isso é triste para a cidade. É muito triste, Clécio, muito triste. Agora outra pergunta. Qual o seu foco? Vai ser a juventude, o esporte, mas a gente sabe que o vereador ele tem que fiscalizar também as ações do prefeito. Né? Como que você vê as atuações de 4 anos para cá, não tecendo críticas, mas o que pode ser melhorado, os vereadores com o poder executivo? O que você acha que se alguém errou ou não errou? Você tem crítica ou você tem uma opinião sobre amanhã ou depois? Você é vereador, você vai ter a função mais de cobrança ou mais de acompanhamento do poder executivo? Eu vejo que tem que ser um pouco dos dois, Clécio. Sim. Porque aí você tem a questão da independência. Porque a partir do momento que você só critica e não apresenta soluções, você passa a ser malquisto também, você passa a ser mal visto. Sim. Porque, é só um vereador que só critica, só bate. Não tem um apontamento, não tem, assim, uma sugestão de melhora. Então a gente tem que ser um pouco dos dois. Claro. A gente tem que criticar o que for ruim, mas a gente também tem que pegar e filtrar as coisas boas e fiscalizar também. Por exemplo, falar assim, tal ponto assim não tá legal, mas se você fizer isso, você consegue um êxito melhor, inclusive ouvindo a própria população. Tendo esse canal aberto entre população, vereador e prefeito, a cidade flui. É como engrenagem, sabe? Claro. A engrenagem ela precisa de uma interligada à outra para poder funcionar o motor. Então é basicamente a mesma coisa, você fazendo essa analogia, de que a engrenagem da população, com a engrenagem do vereador, com a engrenagem da prefeitura, do poder executivo, sim, você tendo essas 3 engrenagens trabalhando em conjunto, nós temos uma cidade melhor, uma cidade que flui. E por que há essa falta de comunicação? Por que os vereadores, na sua opinião, por que hoje os vereadores não têm uma ampla comunicação com o poder executivo e também com a população? Que a população reclama demais. A população está reclamando porque não há essa comunicação que você está falando, só em época de campanha, que alguns vereadores só aparecem em época de campanha. Eu estou recebendo aqui um monte de feliz aniversário sem data, estou recebendo um monte de bom dia, mensagem bíblica, motivação, por um monte de vereadores. Então, por que só aparece agora também, né? Então, por que você acha, essa sua opinião, que está faltando essa comunicação? Por que não houve antes? Parece que hoje todo mundo quer se comunicar, né? Eu estou tecendo minha crítica aqui particular, mas é uma crítica que amanhã talvez ele se eleja, se não houver esse tipo de comunicação, eu sou o primeiro a criticar você, né? Mas assim, por que você acha que não houve esse tipo de comunicação entre os vereadores de Maringá, a população e o prefeito? Olha, eu posso dizer em vários pontos, principalmente Sim. a questão de falta de gestão, falta de modelo de gestão, falta de preparo de equipe técnica, falta de preparo, por exemplo, de um vereador que vá atrás da população, falta de um vereador que atenda os requisitos da população, atenda as indagações. Então, assim, o vereador que não abre espaço, sabe? Ele fica fechadinho dentro do gabinete e não é isso que faz com que a população possa consultar o vereador, possa resolver os problemas, inclusive, da cidade. Porque o vereador, quando ele está trancado no gabinete, ele não tem, por exemplo, uma janela ou um olho mágico que veja os problemas da cidade. E às ou vezes seja, ele precisa ir para a rua. Sim, precisa mais. E a saúde? Vivemos essa pandemia aí. O que você tem opinião sobre a saúde em Maringá? Está bem, não está bem? Tem acertos, tem erros? Qual a sua opinião sobre a saúde? Bom, a gente vê que a saúde no município tem acertos e erros, sabe, Clécio? Assim, a gente tem alguns acertos, principalmente em pontos estratégicos, onde foram estabelecidas as UPAs. Sim.
Tem, por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, a questão do HU também, que é do governo do estado, mas atende o nosso município, e até dos hospitais particulares que atendem o SUS e atendem também o município. A gente vê que há uma série de variedades, assim. Porém, eu vejo que a saúde em Maringá, ela regrediu bastante, Clécio. Ela regrediu bastante. Hoje você vê fila na UPA, hoje você vê fila no municipal, e isso é uma regressão muito grande, sabe? Sim. Porque mostra que não há um sistema organizacional como uma empresa mesmo. Sim, uma empresa. Quer queira, quer não, é uma empresa. Claro. O poder público é uma empresa. Você não vê, por exemplo, um sistema organizacional para poder gerir o hospital, para poder gerir o municipal, para poder gerir uma UPA. Então, assim, o que falta é isso, sabe? O que falta é você ter um sistema de gerenciamento que possa, por exemplo, controlar o envio de remédios, de medicamentos, de profissionais. Assim, até uma falta de capacitação, não sei, de profissionais. De profissionais. Sim. Para ocuparem a pasta e desenvolver um bom trabalho, né? Sim, não só ocupar a pasta, mas como concursados também. Claro. Porque, por exemplo, agora em época de pandemia, você está, formando os médicos já estão indo para o front, para o combate, claro, acho necessário. Porém, e o preparo desse profissional, como que fica? Até o psicológico depois, que é muito mais abalado, né? Eduardo, olha, fechou aqui 15 minutos a nossa entrevista. Eu vou te conceder para você mais um minuto para as considerações finais, tá? Quero deixar bem claro que você que é pré-candidato, você que quer nos conceder uma entrevista como o Eduardo fez, você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, nosso telefone, que é o 449-9865-8743. Você entra em contato conosco, agendamos a sua entrevista e você pode estar aqui, ó, como o Eduardo fez, agendou e está aqui dando a entrevista e vai voltar com certeza como candidato. Porque nós temos aí os registros, agora foi aumentado o prazo, né? De campanha, foi aumentado o prazo para as propagandas que vão se iniciar talvez agora em agosto. Não tem um prazo 100% definido ainda, né? Mas as eleições foram adiadas, então as convenções irão acontecer, haverá um registro de candidatura com o número, aí eu vou esperar o Eduardo vir aqui para passar o número de campanha dele, o partido dele, e ele vai voltar como candidato, tá bom? Eduardo, mais um minuto de considerações finais, o que você tem a dizer para os seus seguidores aí também? Esteja à vontade. Eu digo que a gente tem que acreditar num novo modelo, sabe? Num novo modelo de negócios, num novo modelo de gestão, num novo modelo de se aplicar o contato da população com o poder público. Porque nós pagamos os salários dos vereadores, então não há nada mais justo do que a gente cobrar os nossos funcionários. Nada mais justo da gente poder propor um modelo de gestão, da gente poder propor uma gestão que seja compartilhada com a população. Da gente poder propor um modelo, por exemplo, até de marketing, quer queira, quer não, claro. Por exemplo, de incentivo a microempreendedores, incentivo à juventude, de incentivo, por exemplo, como você falou, às mulheres, dessas pessoas poderem também serem representadas. Sim. Dessas pessoas poderem sim ser encaixadas, não só na política, mas no mercado de trabalho, por exemplo. Porque há a falta desse pessoal, por exemplo, no mercado de trabalho, de alguém que possa atender esse pessoal no mercado de trabalho, de alguém que possa, por exemplo, atender o jovem no desenvolvimento de uma startup, no desenvolvimento, por exemplo, de uma empresa júnior, que é uma realidade dos universitários, por exemplo, de atender a causa esportiva, de atender uma causa animal. Há essa falta de diálogo. Então, peço que proponham o diálogo. Tá certo. Mais uma vez agradeço sua presença aqui e também espero rever você outra vez como candidato aqui, tá bom? O prazer foi meu, as portas da CSC TV, do Paraná Urgente, enfim, estão abertas a você e a outros pré-candidatos também, tá bom? Muito obrigado, Eduardo. Tá bom. CSC TV, a TV web feita para você com um ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a vereador por Maringá. Até mais, pessoal.